Bom, pessoal, então, boa tarde a todos. Chegamos ao capítulo 11 do nosso curso de Termodinâmica, Estatística e Aplicações Computacionais, nessa que é a aula de número 21, e seguimos a nossa discussão no modelo de Ising, agora trabalhando com o modelo de Ising na rede quadrada e começando a pensar em alguns outros efeitos que vão nos interessar nesse nosso curso, que são problemas relacionados a transições de fase e criticalidade. Tá? Então, capítulo 11 do curso, aula de número 21. Então, para começar a nossa discussão, nós vamos, obviamente, começar pelo início. Tópico 1, modelo de Ising na rede quadrada. Qualquer dificuldade que porventura vocês tenham aí na compreensão, peço a gentileza que levantem a mãozinha aí, para que a gente ouça o que vocês têm a dizer. Bom, então, como a gente vinha trabalhando, né, na nossa discussão sobre o modelo de Ising, o modelo de Ising para nós ele é dado por esse hamiltoniano, dessa forma, um modelo de interações, onde as interações são descritas pelo produto de dois spins, spins esses que podem assumir o valor mais ou menos 1, e a gente tem um parâmetro, né, desse hamiltoniano, que é o J. J, nesse caso, com o valor positivo, né, e destacando aqui o sinal menos do nosso hamiltoniano. Tá? Então, esse é o hamiltoniano, lembrando das coisas que a gente viu no nosso encontro passado. Além disso, essa representação aqui que a gente usou, com I e J, usando esses colchetes angulares, né, tipo os brackets lá da química quântica, representando pares de spins primeiros vizinhos, né, vizinhos imediatos na rede que a gente está analisando. Então, só para a gente se situar e relembrar de algumas coisas que a gente tratou. Bom, esse modelo de Ising na rede quadrada, que a gente vai trabalhar nessa nossa aula de hoje, ele está bastante ligado, tá? E a construção que eu vou fazer está bastante baseada num livro-texto clássico de mecânica estatística, que é o livro do Kerson Huang, tá? No capítulo 15 do livro Statistical Mechanics, a sua segunda edição. Tá? Então, a abordagem que a gente traz, ela é basicamente fundamentada nesse capítulo 15, lá do livro do Huang, como a gente costuma dizer. Então, só para a gente ter uma fonte de consulta mais imediata, até para alguma incorreção que porventura haja aqui nos slides. Bom, e aqui eu também faço questão de mencionar que esse problema do modelo de Ising na rede quadrada ele foi resolvido pela primeira vez por um grande físico-químico chamado Lars Onsager, tá? Prêmio Nobel de Química em 1968 pelas suas contribuições da termodinâmica de não equilíbrio. Algumas coisas relacionadas ao trabalho do Onsager a gente vai tratar também no próximo capítulo do nosso curso, quando a gente começar a pensar nas propriedades de transporte e o cálculo delas no escopo aqui da mecânica estatística. Então, esse trabalho de Onsager, um trabalho seminal datado de 1944, ele apresenta uma solução analítica para o problema do modelo de Ising bidimensional. Para dar conta dessa solução, Lars Onsager ele desenvolve nesse artigo, que é um artigo grande até para o contexto dos artigos da Physical Review, um artigo grande onde ele deriva uma matemática própria para dar conta da solução do problema relacionado ao modelo de Ising 2D. Tá? Então, esse artigo ele tem uma matemática pesada e particular que o Onsager desenvolve para resolver o problema. Tá? E acaba, naturalmente, observando coisas diferentes do que foram observadas e derivadas para o modelo de Ising 1D que a gente abordou no capítulo anterior. Então, de antemão,
a gente tem que ficar atento às consequências que advêm dessa mudança de dimensionalidade do nosso problema. Antes a gente estava lidando com o modelo de Ising 1D, né? Era como uma fila de spins vizinhos que iam interagindo, né? Numa linha, e aí interagia com o anterior e o imediatamente subsequente. Agora a gente tem uma rede quadrada, né? Uma malha bidimensional onde ocorrem essas interações. Inclusive no diretório lá da nossa disciplina, referente ao capítulo 11, eu vou colocar esses artigos que são importantes dentro desse capítulo para vocês terem noção, né, do trabalho profundo, né, que foi o desenvolvimento dessas soluções, para vocês pelo menos encararem assim de alguma forma, mesmo que seja uma mera visualização da natureza desses trabalhos envolvendo a solução desses modelos tão simples como o modelo de Ising, tá? Mas de como que eles se tornam às vezes complexos do ponto de vista matemático e como eu já mencionei anteriormente, né? Até hoje não se conhece o modelo analítico exato, né? Como é esse que a gente vai trabalhar hoje, para o caso do modelo de Ising 3D, tridimensional. Então ainda é uma questão aberta o modelo de Ising 3D em termos da sua solução analítica, tá? Bom, então quando eu falo de modelo de Ising 2D, o que eu estou falando efetivamente? Qual é, em termos de um esquema, de uma imagem para a gente se situar, o que eu estou querendo resolver? Bom, de certa forma, a gente precisa, no primeiro momento, identificar a nossa rede quadrada. Então, imagina aqui uma rede de muitas células, muitas plaquetas, né? Foi o termo que a gente usou na nossa conversa passada, onde os spins serão localizados em cada nó, né, existente aqui na nossa rede. E aí, naturalmente, sendo uma rede quadrada, eu vou ter n mais um vértices aqui, ou nós, em cada dimensão da minha rede. E, além disso, a gente está interessado no problema em que essa rede quadrada apresenta condições de contorno periódicas. Ou seja, a gente vai tornar o elemento n mais 1 equivalente ao elemento 1, de forma que o n sofra as interações com o 1 e o 1 interfira, né, no elemento n da mesma maneira. Tá? Isso na direção x e também na direção y, né, se a gente nomear assim a rede quadrada. Tá? Então, ao colocar um determinado spin nessa rede quadrada, vamos localizar um determinado spin ali qualquer, as interações que ocorrerão nessa rede se darão com os seguintes vizinhos, marcados aqui nessa nossa imagem. Tá? Então eu tenho os 4 primeiros vizinhos a esse spin aqui na nossa rede quadrada. Talvez você se pergunte de outros vizinhos razoavelmente próximos que haja nessa rede, como por exemplo esses ligados aqui à diagonal das plaquetas. Então, nesse problema, da forma que nós vamos resolver, estamos interessados apenas nas interações com esses que são os primeiros vizinhos, esses que estão marcados aqui na nossa imagem. Tá? A solução envolvendo esses outros seria um outro problema que conduziria a uma outra solução e que no limite poderia ter, e esperamos que tenha, algum tipo de convergência, tá? Uma espécie de coerência entre esses modelos pelo aumento da complexidade das interações. Né? Agora, como que a gente contabilizaria essas da diagonal? Aí precisa ser pensado, né, na hora de descrever aqui o Hamiltoniano. Se a gente pensar da rede do jeito que está, se ela tem dimensões bem definidas,
embora a gente não leve em conta a distância, né, entre os spins, mas tendo distâncias diferentes, talvez fosse o caso de levar em conta a distância. Bom, seria outro modelo de Hamiltoniano, teria outra solução. Mas, do jeito que estamos aqui, né, fazendo esse tipo de consideração com relação aos vizinhos do nosso spin, e considerando também que a gente está nessa rede quadrada de condições de contorno periódicas, nós precisamos reconhecer que, devido às condições de contorno periódicas, esse problema é equivalente à solução da mesma rede de interação num toroide, ou seja, na superfície de um toroide. Tá? Isso quer dizer que esse lance da gente gerar a condição de contorno periódica gera para nós uma topologia toroidal, ou seja, uma geometria equivalente do ponto de vista do mapeamento, né, que mapeia a rede quadrada por uma outra figura, que no caso aqui é a superfície de um toroide. Tá? O que isso quer dizer? Que essa figura aqui tridimensional ilustra essas condições de contorno periódicas, pegando tanto o que acontece aqui no seu entorno maior, como, né, para cada seção, assim, no entorno de cada seção circular. Né? Então, a gente teria aqui uma periodicidade ao longo dessa circunferência maior e também ao longo aqui do perímetro da seção reta, dessa rosquinha de coco que está aí apresentada. Né? Então, isso ilustra a questão das condições periódicas de uma outra maneira. São os jogos de topologia que entram numa discussão matemática bem interessante, que é um assunto da matemática, né? Esses mapeamentos de superfícies de diversas maneiras para a solução de problemas e tudo mais. Então, saibam que esse tipo de coisa é mencionado. Tá? Vamos dizer assim, a aderência topológica, né? A identificação topológica a uma geometria de outra natureza. Bom, ficou bonita essa figura, né? Então, vocês têm que reconhecer. Beleza. Mas isso não importa muito para a gente, o que importa é o seguinte, que a gente, no capítulo 15 do Huang, que é a nossa base para discussão aqui, a gente vai dar um salto um tanto quanto grande, tá? Onde a gente vai pular para uma equação que aparece, as equações são numeradas, né? Geralmente são, os bons livros, na equação de número 133 do capítulo 15. Ou seja, tudo que vem antes dessa equação, 133, são reflexões matemáticas nos moldes do artigo lá do Onsager para chegar nesse resultado. Tá? Então, eu vou me dar ao luxo de dizer que nesse momento não podemos nos deter àquela discussão, e daí vocês deem uma olhada, porque aqui o nosso objetivo é mais dar uma ambientação de caráter geral e não ficar nos prendendo, né, a essas derivações exaustivamente. Então, a equação de número 133 lá do capítulo 15 apresenta para nós a energia livre por spin da rede quadrada. Então, já é uma solução lá na frente, né? Onde eu já tenho um potencial termodinâmico descrito de alguma maneira. A termodinâmica já está construída de alguma maneira a partir desse potencial, que a gente vai usar o resultado para fazer as nossas análises. Tá? Então, já estou dando um salto, indo lá na termodinâmica da rede quadrada do modelo de Ising. Tá? Eu não estou preocupado em funções de partição aqui. Bom, dessa maneira, então, o resultado que nós encontramos para essa energia livre por spin na rede quadrada do modelo de Ising nos traz
esse resultado aqui para nós, tá? Então, a energia livre aqui representada pelo G, G de T, trazendo uma série de funções trigonométricas e trigonométricas hiperbólicas, né, como cosseno hiperbólico, uma representação um tanto quanto pesada em termos matemáticos, né, funções que não são tão simpáticas, olha, integral do logaritmo de 1 mais raiz e tal. Então, até a manipulação dessas expressões na mão são um pouco cansativas, mas assim, precisamos reconhecer, esse resultado é analítico, portanto, temos um resultado muito importante no âmbito da solução desses modelos na física, que, embora seja feio, mas traz vantagens fantásticas em relação a muitas coisas que a gente não consegue obter. Tá? Dentro dessa expressão que nós temos aqui, tem um parâmetro, que é esse K. Tá? Esse K também é calculado em termos do beta, constante de Boltzmann vezes temperatura, e do J, J é o nosso parâmetro lá do Hamiltoniano. Tá? Então, notem que essa energia livre, da forma como está escrita, depende, em última análise, de dois parâmetros do nosso sistema: da temperatura e também do J, que é o parâmetro lá do Hamiltoniano. Bom, então, como eu estava dizendo, vocês veem os slides aí ou não? Ainda não. Ah, tá. Vamos voltar aqui. Estão vendo agora? Sim. Beleza. Bom, então, como eu estava dizendo, antes da interrupção aqui, o nosso G, né, depende apenas da temperatura, né, colapsado aqui no parâmetro beta, e do J, né, o parâmetro lá do nosso Hamiltoniano. Então, fica bem dependente aí de um parâmetro microscópico e da condição, em termos do ambiente em que esse sistema está inserido, né, do ensemble que a gente está trabalhando com a temperatura definida, né, tá consistente. E da mesma forma, né, energia livre por spin, já temos esse resultado. A partir dele, podemos calcular a energia interna. Energia interna calculada como a derivada de ΔG em relação a beta, mas fazendo algumas manipulações aí, aproveitando a presença do K, que está escrito aí na nossa expressão, né, que aparece na nossa expressão, a gente chega a um resultado para a energia interna por partícula, por spin, nessa nossa rede quadrada, expressa aqui em termos de tangente hiperbólica, mais também uma integral de seno quadrado, sendo esse delta aqui um parâmetro que leva em conta esse termo 1 menos k ao quadrado seno ao quadrado de φ. Né? Então, são expressões feias, né? Tenho que concordar, mas elas trazem, enfatizo, a solução analítica desse problema. Então, a gente pode plotar gráficos com relação a essas funções e, efetivamente, ver o comportamento analiticamente da termodinâmica do modelo de Ising. Tá? Mas, bom, essas são propriedades termodinâmicas muito, muito imediatas, né? A grande questão que envolve essa propriedade aqui da energia interna por spin é a possibilidade de fazer uma manipulação conveniente nessa expressão. A manipulação conveniente significa que eu vou fazer uma traquinagem matemática e pular esses passos, reescrevendo essa expressão de outra maneira. Tá? Que essa maneira vai ser a seguinte. Então, manipulando a integral anterior, chega-se a essa relação. Tá?
baseada em cotangente hiperbólica, tá? Cotangente hiperbólica. Aparece aqui esse K' e esse K1 maiúsculo, que é a função do K. K a gente já sabe quem é lá de trás, né? É aquela relação lá de seno hiperbólico com cosseno hiperbólico ao quadrado. Bom, quem é esse K? Esse K não é a derivada desse K aqui, tá? É um outro K. Assim, me desculpem se vocês estão incomodados aí com essa notação, mas eu estou tentando seguir o máximo possível a notação lá do Huang, para que vocês, quando forem revisitar lá o livro, né, consigam fazer um cara crachá mínimo ali entre as expressões que estão lá e essas que eu estou apresentando aqui, que eu tentei simplificar da melhor forma possível. Tá? Mas, então lá aparece esse K e o K' como sendo elementos diferentes, mas um não é derivado do outro. Bom, beleza. Então, quem é o K'? O K' é dado por essa expressão aqui. Ok. Mas mais importante nesse momento do que o K' é esse termo aqui, o nosso K1 de K. Então, só para vocês lembrarem, né, o K' é derivada de K. Outra relação importante, que o K' ao quadrado mais o K dão 1. Então, guarda essa no bolso. Mas, como eu falei, mais importante é o nosso K1 de K. Quem é esse camarada? Esse camarada, fruto dessa manipulação, vai ser expresso por essa função matemática. A integral de 0 a π sobre 2 de dφ sobre raiz de 1 menos k ao quadrado seno ao quadrado de φ. Bom, se você está simplesmente assistindo, vendo as expressões e tal, você vai falar, bom, parabéns, né? Mais uma expressão nesse emaranhado de fórmulas matemáticas que talvez, né, por enquanto, não tenham absolutamente sentido algum. O fruto dessa manipulação, o resultado dessa manipulação, usando essa expressão, essa função K1 de K, ela é intencional. Tá? Porque essa função aqui ela é identificada como uma função matemática especial chamada de integral elíptica completa do primeiro tipo. Tá? Integral elíptica completa do primeiro tipo, e tem esse perfil apresentado aqui no gráfico. Ela diverge quando k tende a 1. É uma função especial que, para os alunos de graduação, né, que em algum momento foram alunos meus de graduação aqui, Leão, Matheus, consta da lista de funções especiais presentes no capítulo 4 lá do livro do Rice, tá? Nosso livro lá de modelagem matemática e simulação. Capítulo 4 apresenta as funções integrais. Está lá presente a integral elíptica completa do primeiro tipo. Então, você tem lá nos seus alfarrábios, você pode conferir essa expressão que ela está lá presente, e o uso dela, a apresentação dela já se justifica por ter sido encontrada aqui nessa solução do nosso problema. Mais ainda, então, se chegamos nessa expressão para a nossa energia interna por spin e sabemos de alguma particularidade dela, talvez seja conveniente, natural, explorar mais propriedades dela para análise do problema. Realmente muita coisa acaba se fazendo assim. Vamos continuar nessa ideia. Não sei se o Lucas tinha alguma coisa a falar. Ele está ali com a mão erguida, mas não sei se... beleza. Mas isso é da hora que tinha dado defeito ainda. Beleza. Show. Bom, se a gente tem energia interna, a gente pode calcular o calor específico. Calor específico a campo nulo
pode ser calculado a partir da derivada de U em relação a beta. Em análises mais anteriores, a gente simplesmente faria a derivada de U em relação a T, né? Mas como a gente está expressando em termos de beta, aparece aqui, né, o beta multiplicando e tudo mais. Bom, fazendo as contas, chegamos na expressão para o calor específico a campo nulo. Também uma expressão horrível, né? Onde aparece a nossa integral elíptica do primeiro tipo, mas também aparece uma outra expressão, tá? Que é chamada de integral elíptica do segundo tipo. Integral elíptica completa do primeiro tipo. Nos programas, né, de matemática computacional, como MATLAB, o próprio Matemática, ele já tem essas funções pré-programadas, porque são funções que eventualmente aparecem em alguns problemas de interesse. Tá? Então, elas talvez sejam um pouco desconhecidas para vocês, mas saibam que no âmbito da física matemática e alguns problemas de matemática, elas são até famosas como funções especiais. Tá? E o gráfico dessa integral elíptica completa do segundo tipo tem esse padrão. Tá? Um perfil como esse aí. Bom, até aí tudo bem, né? Apenas para fins de curiosidade, vale a pena mencionar que essas integrais são chamadas de elípticas porque elas aparecem no problema da determinação do perímetro da elipse. Tá? E K acaba sendo a relação entre os semi-eixos A e B da elipse. Então, aqueles problemas lá de geometria analítica, né, que às vezes estão comprometidos aí com cálculo misturado com essas funções cônicas e tudo mais, então aparecem essas expressões definidas como funções especiais. Tá? Tipo assim, não adianta você querer resolver essa integral, ela é definida dessa forma. Em alguma medida, é dessa forma que a gente tem que encarar o problema. Ela é definida como essa função. Tá? Beleza. Bom, então, né, você viu que a gente deu uns saltos aí, né? A gente partiu da energia livre, a partir da energia livre calculamos a energia interna, da energia interna calculamos o calor específico. Que mais que vem por aí? Bom, então, conjunto de note que. Note que é aquele conjunto de considerações que a gente não veria se alguém não falasse, né? Mas vamos começar a anotar algumas coisas. Note o seguinte, que usando lá a nossa integral elíptica do primeiro tipo, né, K1, dada aí por essa expressão, tem uma situação especial. Talvez não seja óbvia, mas é especial. Que é o caso de K2, o nosso parâmetro aqui, tender a 1. E quando K2 tende a 1, essa nossa expressão ela tende a ficar numa versão mais simples, onde tudo que está aqui embaixo poderia ser substituído por cosseno de φ, né? Porque seria raiz de 1 menos seno quadrado de φ. Então seria o cosseno de φ. Você está com aquelas relações trigonométricas fundamentais quentes aí na cabeça, né? Quando K tende a 1, quando K ao quadrado tende a 1, a gente tem essa tendência para a expressão da integral elíptica. Beleza. Bom, que vantagem isso traz? Essa integral é uma integral um pouco chatinha de ser resolvida, tá? Ela demanda algumas manipulações especiais, embora a expressão seja um pouco simples, né? Integral de 1 sobre cosseno, né? Seria, em princípio, visualmente assim, aparentemente simples, mas não é, tá? Demanda um macetinho ali para desenvolver essa integral. Então, fruto de alguns passos ali colapsados no 3 pontinhos, a gente chegaria nesse resultado para a integral. ln de tangente de π sobre 4 mais φ sobre 2, substituindo os valores ali de φ
como π sobre 2 e 0. Tá? Então, um conjunto de passos ali que permite reescrever essa função no caso de k ao quadrado tendendo a 1 dessa forma, ou seja, já sem a integral. E aí a gente ainda pode perceber o seguinte, que no caso existe uma situação especial que é a seguinte, que a gente está aqui lidando com tangente de um argumento aqui, né, que tem uma propriedade especial. Olha, se você olha esse pacote aqui, você pensa o seguinte, olha, quando o φ for π sobre 2, aqui vai ser π sobre 4. π sobre 4 mais π sobre 4, π sobre 2. Tangente de π sobre 2. Tangente de 90, lembra do gráfico? Né? Tende a infinito. Bom, é isso, né? Esse é um ponto importante a ser considerado. Como tangente de π sobre 2 tende a infinito, o nosso K1 de K, ele diverge logaritmicamente. O que isso quer dizer? Ele diverge seguindo o logaritmo de algo que tende a infinito. Então, isso se costuma dizer de uma divergência logarítmica. Tá? Então, é um linguajar muito comum quando a gente está lidando com essas análises e a identificação desses pontos. Esse ponto especial acontece quando K2 tende a 1. Né? E de onde que veio isso? A gente percebeu, olhando aqui o jeitão da função, que realmente algo acontece de especial na vizinhança aqui dessa condição, que a gente ainda não sabe muito bem o que é. Bom, tá lá atrás a definição do K, né? Pode ser explorado de alguma maneira. Mas, por hora, a gente viu o que acontece aí de diferente. Uma divergência. Algo que não aparecia até agora nas nossas análises. Mas vamos em frente. Também, junto dessa constatação, em paralelo, a gente pode notar também que essa nossa função aqui, a integral elíptica de segundo tipo, da mesma maneira, pensando de forma um tanto quanto parecida, tende a 1 quando o k ao quadrado tende a 1. Tá? Porque a gente ficaria com a integral do cosseno e tudo mais, então levaria a uma relação dessa natureza. Tá? Por fim, para fechar esse conjunto de identificações, de percepção, de análise dessas funções e tudo mais, também da relação entre K e K', né? Qual relação é essa? K' ao quadrado mais K ao quadrado igual a 1. A gente teria que K' tende a 0 quando K tende a 1. Né? Então seria uma constatação. Tá? Eu vou só fazer uma micropausa aqui. Bom, tudo bem até esse momento? Né? Eu concordo com qualquer reclamação de que é um pouco duro lidar com essas expressões, mas está dando para acompanhar minimamente, pelo menos o raciocínio? Sim, tranquilo. Beleza. Qualquer coisa, gritem aí. Sim, sim. Uma manipulação intencional de uma série de funções. Essas funções a gente herdou, a gente está fazendo uma análise lá da frente, já da termodinâmica desse sistema. Nós não derivamos função de partição, nada disso tal. A gente já partiu da termodinâmica da rede de Ising bidimensional. Tá? Só para a gente lembrar. Bom, beleza. Nesse ponto, então, a gente vai fazer, ignore esse quando que está ali perdido, a gente vai fazer uma definição de temperatura crítica. Então, qual definição que a gente vai fazer? Partindo de essa expressão aqui, que a gente disse que era
né, tinha esse resultado. Lá de trás, a gente definiu que K' tinha essa cara. Bom, quando a gente está, então, a partir dessa definição e se depara com a condição de K' igual a zero, K' igual a zero, né, que K' é igual a zero quando a gente está na condição de, de K igual a 1, né? Então é o cobertor curto ali dessa relação entre K e K'. Então, quando K' igual a zero, essa relação aqui nos leva à seguinte identidade. Eu vou jogar, né, naturalmente, um aqui para o outro lado e vou ficar com essa relação. Bom, aparece aqui o nosso beta. Eu vou abrir esse beta e traduzir na forma de constante de Boltzmann vezes temperatura. E também vou dizer que por conta dessa condição especial, essa temperatura vai receber um nome especial que vai ser temperatura crítica. Tá? Percebam ali que eu até marquei em vermelho. Tá? Então, nessa condição especial, onde K vale 1, ou quando K' vale 0, a gente tem uma temperatura definida chamada temperatura crítica. Tá? A definição que nós damos aqui a partir do modelo de Ising para esse nosso sistema. Tá? Percebam que nós estamos fazendo apenas a análise de um modelo. Né? Por enquanto, essa nossa análise não há nem relação imediata, né, com a física de algum sistema real. A gente está só fazendo as manipulações matemáticas a partir das definições de potenciais e condições específicas, né, dentro desse nosso sistema. Mas vai lá, a gente está dando os nomes conforme as coisas forem aparecendo. Então, nesse ponto, a gente tem o K igual a 1, ou o K' igual a 0, e a gente diz, nesse ponto, né, a temperatura tem um valor especial chamado de temperatura crítica. Fruto dessa identidade, resolvendo esse problema para descobrir quem é a temperatura crítica, nós chegamos à seguinte relação. Constante de Boltzmann vezes temperatura crítica sobre J tem um valor fixo e bem definido, como 2,26985 e muitas casas decimais. Essa é a temperatura crítica exata do modelo de Ising 2D. J é o único parâmetro microscópico do nosso sistema. Temperatura é o parâmetro relacionado a um ensemble onde a gente está resolvendo esse problema estatístico. Então, a partir dessas duas informações, apenas uma microscópica, a gente encontra uma condição chamada temperatura crítica, que a gente consegue encontrar o valor exato para a rede de Ising 2D. Tá? Se eu tenho o valor do J, faço as manipulações ali, encontro o valor em termos de uma temperatura, né, comparável, aí, mensurável, um termômetro, né, vamos dizer dessa maneira. Bom, além disso, vocês tiverem um pouquinho de paciência comigo, eu vou usar uma expressão que é um pouco covarde, mas vou ter que apelar para ela, né? Me desculpem, mas é a seguinte, eu não gosto dela, mas eventualmente a gente tem que usar. Que é possível demonstrar que quando T tende à temperatura crítica, né? Isso o livro do Huang apresenta essa expressão, tá? Nós temos uma relação para o calor específico a campo nulo, fruto da simplificação daquelas expressões lá baseadas nas integrais elípticas, que se reduz a formas um pouco menos antipáticas, sem as integrais, mas baseadas em logaritmos, da forma como está apresentado aqui.
onde esse ΔTr é definido como uma distância em termos de temperatura em relação ao ponto crítico, a essa temperatura crítica. Tá? Então, ΔTr vai ser T menos Tc sobre Tc. Tá? Você medir, se você avaliar, ela é uma espécie de distância relativa entre a sua temperatura de interesse e a temperatura crítica. Né? Isso aqui é um ΔT, e fazendo aqui a divisão disso com Tc, a gente chega nessa diferença de temperatura reduzida. Né? Isso na vizinhança da temperatura crítica para esse sistema que a gente está analisando. Também, né, você pode colocar aí no pacotinho das suas análises que existe uma espécie de concordância na seguinte situação, que K' tende a zero conforme ΔTr tende a zero. Né? Perceba que a condição é equivalente. Então, assim, existe uma série de elementos relacionados para você lembrar nessas análises que podem ser explorados por caminhos diferentes. Tá? Então, um dos parâmetros, o K, tende a 1, o K' tende a 0, e em termos mais práticos, ΔTr tende a 0. Tá? Então, a gente está ali na vizinhança imediata do ponto crítico. Maravilha! O trabalho do Onsager, lá o artigo, apresenta como resultado desse calor específico o seguinte gráfico, extraído diretamente lá do artigo. Um gráfico onde ele compara o calor específico que ele está calculando a uma aproximação já existente a seu tempo, modelo de Kramers e Wannier. Então, aqui é o calor específico por partícula, dividido pela constante de Boltzmann, e aqui 1 sobre H. Esse H, no artigo, é J sobre constante de Boltzmann vezes temperatura. É o beta-J lá da nossa construção. Tá? Mas eu vou facilitar um pouquinho aqui a vida de vocês e vou fazer um highlight aqui nesse gráfico, só para destacar o comportamento que nos interessa. A curva que nos interessa tem esse jeito, e aqui o eixo Y que nos importa, e aqui aquela temperatura crítica que a gente achou como resultado da nossa avaliação. Tá? Então, chegamos a esse resultado que até então não encontrávamos nos outros modelos de calor específico que a gente já tinha analisado. Lembra? Quando a gente trabalhou com calor específico, o máximo que a gente viu foi aquela anomalia de Schottky para as baixas temperaturas. Mas aqui o que acontece é um comportamento diferente, que é uma tendência a infinito, tá? Observada numa propriedade, e essa condição acaba tendo uma particularidade muito especial. As propriedades físicas, né, dificilmente tendem a infinito. Né? Infinito é um número assombrosamente grande. Imagina, algo que seria relacionado a... O que é o calor específico, né? Se a gente pensar na própria definição ali, uma relação entre a energia interna e a temperatura. Ou seja, para uma variação pequena da temperatura, a energia interna mudaria de forma assombrosamente radical. Esse é o sentido de uma propriedade como essa. Ou de outra maneira, se a gente lembrar, né, que calor específico, capacidade térmica estão relacionados, numa condição especial como essa dessa temperatura,
a gente teria quase que uma capacidade infinita de absorção de calor, né? No sentido de armazenamento de calor. Que raio de condição é essa? Né? Me parece uma situação muito específica do comportamento físico dos materiais, que a gente define como temperatura crítica. Né? De fato, é um ponto muito específico aí do diagrama de fases e tudo mais. Bom, além disso, eu preciso mencionar para vocês o seguinte, que do ponto de vista dos cálculos computacionais que porventura a gente venha fazer, a gente não encontra um pico infinito, porque os nossos sistemas são finitos. Né? Esse comportamento de um valor que tende a infinito, ele só vai ser possível no limite termodinâmico, né? Onde eu faço aquela consideração de n tendendo a infinito. Para sistemas finitos, a gente vai encontrar valores finitos. Né? Então, numa simulação computacional, a gente observaria essas tendências, mas nunca conseguiria obter lá o valor infinito, até porque ele não se define. Né? Então, a gente tem que ficar ligado nessa característica e a gente vê o quão mais próximo dessa descrição a gente consegue chegar. Ok, então a gente viu que a rede quadrada, ao contrário da rede 1D, já nos mostrou algo diferente. Tá? E, nesse sentido, a gente também pode pensar outras coisas, outras grandezas que estão relacionadas ao modelo de Ising. Como, por exemplo, a magnetização espontânea por spin, que é uma propriedade relacionada ao cálculo, né, da derivada da energia livre em relação ao campo, na análise do campo nulo, né, fazendo o campo nulo ao final do cálculo dessa derivada. Magnetização espontânea. Esse cálculo, né, foi o resultado de um trabalho posterior, basicamente aí 8 anos depois da solução apresentada por Onsager, que chegou por uma matemática exaustiva também no seguinte resultado: para temperaturas maiores do que a temperatura crítica, a magnetização espontânea é nula, e para valores menores do que a temperatura crítica, nós temos uma magnetização bem definida por uma função baseada em seno hiperbólico. Tá? Esse trabalho está disponível na revista Physical Review, lá de 1952, e o gráfico que o artigo apresenta tem esse perfil. Magnetização espontânea por spin a campo nulo. Bom, o gráfico, no princípio, tem um jeitão interessante, assim, né? Parece um quadrado com uma quina suavizada de alguma maneira, mas mais do que isso, ele representa algo bem interessante se a gente perceber que isso aqui é uma curva bem definida e aqui é justamente onde ocorre a temperatura crítica, né? T sobre Tc igual a 1. O que nós observamos abaixo dessa temperatura crítica e o que nós observamos acima da temperatura crítica? Que abaixo da temperatura crítica, o nosso sistema apresenta uma magnetização espontânea e acima da temperatura crítica não há magnetização espontânea. Isso manifesta uma forma bem distinta de o sistema se comportar. Parece que ele mudou, de alguma maneira, a sua condição dinâmica. Né? Parece que ele passa a ter um comportamento muito distinto. E, de alguma forma, o objetivo desse resultado era elucidar a seguinte questão: que um fenômeno acontece nessa passagem da temperatura menor do que Tc para uma temperatura maior do que Tc, maior do que a crítica, que é chamado de transição de fase. Tá?
fenômeno chamado de transição de fase. Tá? Algo que faz parte da discussão desse capítulo aqui que a gente está trabalhando. Tá? Bom, só para complementar essa ideia, precisamos só dar uma arrumadinha na ideia da divergência logarítmica, pegando uma outra forma de expressá-la, tá? Que é a seguinte: a gente tem um comportamento como esse que vai aparecer em alguma frequência aqui para nós, tá? Que essas funções podem ser expressas de forma equivalente usando aquele joguinho exponencial elevado ao logaritmo, né? A gente chegaria em uma expressão equivalente. Usando as propriedades lá do logaritmo, a gente derruba o expoente aqui, passa o x aqui multiplicando, e quando o x tende a zero, a gente vai ter uma aproximação por conta dessa forma exponencial, permitindo que nós escrevamos esse logaritmo de ΔTr dessa forma. Tá? Então, acaba sendo uma relação de identidade por aproximação, né? E a gente está analisando essa divergência logarítmica quando o x vale zero ali, né? Nessa tendência do x a zero. Bom, isso é só uma pequena digressão, assim, porque esse tema da divergência logarítmica vai aparecer em algumas vezes nessa discussão de transições de fase e tudo mais. Tá? Então fica só com uma pequena digressão, mas o que mais interessa para nós é o seguinte: que de forma geral existem comportamentos críticos ali na vizinhança desse ponto crítico que se manifestam na forma de leis de potência em relação à distância do ponto crítico, na vizinhança do ponto crítico. Tá? E essas leis de potência são expressas dessa forma, olhando aqui, por exemplo, esse problema do modelo de Ising e tal, a gente vai usar coisas relacionadas, como, por exemplo, calor específico a campo nulo, magnetização, suscetibilidade magnética, seriam expressos nessas leis de potência em função de ΔTr, e aparecem esses expoentes que são chamados de expoentes críticos. Ora, qual é a consequência dessas relações para a nossa análise? Esses expoentes críticos, eles são constantes. E digo mais, constantes universais, ou seja, não dependem do tipo de sistema ou da natureza microscópica do sistema que eu estou analisando. Em última instância, não dependem do J, que é o parâmetro que a gente tem lá no nosso hamiltoniano. São constantes, identificadas pela propriedade em análise e que são universais. Algo, então, que nasce dessa constatação é que nessa condição da vizinhança do ponto crítico, o meu sistema passa a ter suas propriedades termodinâmicas não mais guiadas por parâmetros microscópicos. No caso, aqui seria o J, mas por um comportamento universal dado por essas leis de potências estabelecidas em termos de expoentes críticos universais. Isso abre as portas para uma nova física,
para um novo capítulo da física que, em alguma medida, a gente precisa falar sobre ele, que só faz sentido nesse ponto. Eu dei uma palhinha disso lá no curso de termodinâmica clássica, nos últimos capítulos lá, mas eu falei, olha, isso só vai fazer sentido quando a gente trabalhar um pouquinho lá da termoestatística, e a gente retoma aquilo, chegando a essas relações de comportamento de propriedades termodinâmicas na vizinhança do ponto crítico, dadas por essas leis de divergência de natureza, leis de potência, baseadas nesses expoentes críticos. Tá? Pergunto, nesse ponto, alguma dúvida, alguma incorreção que vocês tenham percebido, vale a pena mencionar? Algum comentário, alguma adição a fazer? Não sei se o Lucas tem alguma lembrança especial da solução desse caso. Não? Tudo em ordem? Professor, Diga. acho que no slide anterior, eu não sei se foi trocada a ordem do sinal da expressão. Nessa parte aí de cima, no ln do módulo do delta TR. Se eu não me engano, é só o sinal que está trocado no Parece que numerador, tá né? trocado, eu devo Isso. errar. Eu só percebi agora, na verdade. Uhum. Vou corrigir. Obrigado, Tá. Leão. Tá Transcrevi certo. errado aqui o que estava na nota de aula. Valeu, vou corrigir, pode deixar. Mais alguma coisa, algum detalhe? Matheus, Lucas, Roberta? Não, professor. Não? Tá. Bom, então nesse restinho de tempo que nos falta, eu queria começar o novo assunto, que obviamente a gente vai continuar no nosso próximo encontro, que ele diz respeito. Chegamos no ponto em que passa a ser possível discutir a questão que envolve transições de fase. Uma abordagem bem introdutória, mas dentro dessa discussão que a gente está fazendo. Bom, o que eu diria de forma bem geral sobre transições de fase? Essas transições de fase, elas se manifestam na forma de uma variação de parâmetros que levam a uma mudança brusca na condição de uma determinada substância. Note que eu estou usando termos muito genéricos e talvez até um pouco informais, né? Chamar de condição da substância. Né? Talvez eu devesse falar do seu estado de agregação, mas eu prefiro falar de forma bem aberta, porque a gente pode pensar essa questão de transição de fase de maneira muito ampla, pensando que esses modelos são a base para a gente explorá-los de forma para além das suas intenções iniciais. Bom, vamos pensar então nos potenciais termodinâmicos. Na prática, o que significa a ocorrência de uma transição de fase? Que alguma derivada não vai ter comportamento analítico, ou seja, vai apresentar descontinuidades. Isso aparece muitas vezes nas derivadas das energias livres, nas derivadas da energia interna. No caso que talvez estejamos lidando aqui, modelo de Ising, problema de magnetização e tudo mais, um dos comportamentos, uma das propriedades que nos interessam é a magnetização. E existem duas condições importantes do sistema de spins, que é, por exemplo, uma condição paramagnética, de magnetização por spin nulo,
e uma condição ferromagnética, um estado ferromagnético, onde eu tenho uma magnetização por spin diferente de zero. Se eu vou mexendo nas condições do entorno do meu sistema, em última análise, mexendo na temperatura, eu faço uma transição da condição do meu sistema, de uma condição paramagnética para ferromagnética. Ou seja, numa condição onde não aparece uma magnetização espontânea, líquida, para uma em que o sistema tem uma magnetização em função da sua temperatura, né? De uma condição para outra, tem uma transição. E algo que acaba chamando atenção é que muitas vezes o sistema sofre mudanças drásticas quando atravessa algum limiar. Tá? Como, por exemplo, você pode observar o que ocorre na transição líquido-gás, por exemplo. A massa específica do sistema, ela varia ordens de grandeza, ocorrendo inclusive uma descontinuidade nessa massa específica quando ocorre ali, né, a transição, seja por vaporização ou seja por liquefação, né? Algo que teria uma ordem de grandeza ali de 1 kg por metro cúbico, um gás, vai para 1000 kg por metro cúbico, um líquido, de forma imediata, passando um limiar, uma determinada temperatura numa dada condição de pressão. Vamos colocar aqui a pressão atmosférica, água na transição ali que ocorre a 100 graus. Uma transição de fase, sem dúvida, né? Alguma derivada vai ter um comportamento analítico, não vai ter comportamento analítico, uma descontinuidade. Derivadas essas relacionadas à energia livre. Tá? Então a gente tem que ficar atento a isso. Bom, a gente tem, né, tradicionalmente, é o que a gente traz na nossa formação, o diagrama de fase de substâncias fluidas, né, ou substâncias químicas, substâncias mais ligadas aos problemas de química ou de física, termoquímica, pensando nos estados de agregação, sólido, líquido e gás, para além daquela coisa de magnetização que a gente veio trazendo lá do modelo de Ising. A gente tem limiares aqui, né, nas curvas do diagrama pressão-temperatura ao cruzar de um estado de agregação para outro. E umas condições especiais, né, lembrando aqui que a nossa curva líquido-gás, ela tem um ponto final, que é justamente o ponto crítico, acima do qual não se observam transições drásticas, antes pelo contrário, transições contínuas entre propriedades do tipo massa específica, por exemplo, né? Eu consigo ajustar o comportamento do fluido passando pela região supercrítica ao invés de cruzar aqui a linha de transição líquido-gás. Tá? Então essas coisas são mapeáveis do ponto de vista de simulações moleculares e tudo mais, né? Os nossos potenciais de interação, em alguma medida, têm que dar conta de representar esses comportamentos da matéria, né? Então, essas linhas marcadas, linhas 1, 2 e 3, representam o que a gente chama de transições de primeira ordem, tá? Onde as primeiras derivadas da energia livre e tal apresentam descontinuidades. Né? As derivadas de primeira ordem são descontínuas. Agora, uma nomenclatura atual que acaba sendo bastante ampla, que é chamar de transição de primeira ordem, quando a gente observa uma descontinuidade da entropia, e uma transição contínua quando a gente tem a primeira derivada contínua e as demais descontínuas, que é o que acontece, por exemplo, lá no estado de fluido supercrítico. A gente tem a primeira derivada da energia livre contínua, né, e outras potenciais derivadas são descontínuas. Tá?
Então, é algo, uma condição especial que ocorre lá na temperatura acima da temperatura crítica. Para dar corpo maior aí à nossa discussão, a gente pode também dizer o seguinte, que além disso, né, pensar um pouco nessas transições, gás e líquido possuem o mesmo grupo de simetria, em termos da constituição do sistema. Essa simetria está associada a uma movimentação livre. E por pertencerem ao mesmo grupo de simetria, apresenta um ponto crítico relacionado à sua transição. Em compensação, sólidos, né, que tem outro grupo de simetria, né, como uma rede cristalina, não apresentam um ponto final, como tem lá para o gás e líquido, chamado de ponto crítico. Tá? Então, no que diz respeito aos estados de agregação termodinâmica, né, é importante lembrar das simetrias do sistema e pensar num movimento completamente livre e numa rede cristalina são coisas radicalmente diferentes. Lembrando da discussão que a gente viu, né, até aquela palestra do professor Feynman, que eu recomendei que vocês assistissem, falando, né, sobre as simetrias, invariâncias do sistema e tudo mais. Né? Então, simetria é um assunto bastante interessante quando a gente está pensando nessas transições de fase. Tá. Na discussão sobre essas transições de fase, aparece uma ideia bem interessante, chamada parâmetro de ordem, representado pela letra grega φ. Esse parâmetro de ordem foi uma ideia lá de um grande físico da história do século XX, chamado Landau, onde ele tenta descrever o comportamento das substâncias na vizinhança do ponto crítico a partir de uma expansão baseada no parâmetro de ordem. Mas vamos entender o que é esse parâmetro de ordem. O parâmetro de ordem é uma grandeza física definida para cada sistema físico, onde acima da temperatura crítica tem valor zero e abaixo é diferente de zero. Se a gente pensar no sistema fluido, olhando o nosso gráfico de massa específica por temperatura, numa disposição um pouquinho diferente da que convencionalmente vocês veem, que geralmente esse sino está com a boca para baixo, aqui a gente está colocando de lado, a gente vê o seguinte, olhando dessa forma. Note que nas linhas azuis, nas linhas azul e vermelha, eu tenho os valores de massa específica da fase líquida e gás para cada valor de temperatura. E conforme eu vou me aproximando do ponto crítico, a distância entre esses valores vai diminuindo. Mas antes do ponto crítico, abaixo do ponto crítico, existe naturalmente uma diferença muito grande, né, entre a massa específica do líquido e do gás. Mas conforme eu vou andando aqui, chegando próximo do ponto crítico, chega uma hora que essa distinção, essa diferença inexiste. Que inclusive eu estou num outro regime de comportamento da matéria, que é justamente o estado fluido supercrítico. Bom, para fluidos, parâmetro de ordem se define como a diferença entre a massa específica da fase líquida e da fase gasosa. Para ferromagnetos, o parâmetro de ordem se define como a magnetização. Lembra que a gente viu ali que para valores abaixo, acima de Tc, né, tinha um comportamento diferente para magnetização. Então, para modelos do tipo interação de spins, a gente tem a magnetização como parâmetro de ordem.
Bom, e na prática, né, esses parâmetros de ordem eles são relevantes justamente quando a gente está analisando essa aproximação, essa vizinhança aqui do ponto crítico, vindo aqui das temperaturas menores do que a temperatura crítica, né, porque acima dela vale zero. Né? A fase desordenada, que é justamente essa região aqui, onde não tem uma distinção entre o sistema, é o maior grupo de simetria possível. E as fases ordenadas são subgrupos de simetria, formas particulares e regionalizadas do meu sistema se organizar. A discussão de grupos de simetria é bastante ampla, né? E a gente não está interessado em se meter por esse caminho aqui agora. Mas basta para nós uma ideia intuitiva dessas simetrias do sistema e pensar que acima da temperatura crítica eu já não observo nem mais essa distinção entre gás e líquido. É como se fosse uma espécie de emaranhado caótico das partículas ali, onde as flutuações são permitidas na sua maior amplitude possível, e daí o maior grupo de simetria possível. Para o nosso sistema lá de spins, a gente viu lá o caso da magnetização. Né? Abaixo da temperatura crítica, uma magnetização não nula. Acima, uma magnetização nula. Para essa região maior do que a temperatura crítica, nos dois casos, a gente tem as fases desordenadas. Aqui a gente está naquela ideia do paramagneto, né? Os spins completamente embaralhados ali e resultando numa magnetização por spin nula. E a condição mais desordenada, né? Como a própria palavra diz aí, para o meu sistema. Bom, mas vem cá, se a gente está pensando nessa ordenação, dessas formas do sistema se manifestar, será que pensar na diferença de entropia não seria uma forma mais objetiva, mais correta, mais imediata de pensar nesse parâmetro de ordem? Né? Porque, pô, a gente gastou um latim danado nessa termodinâmica estatística e lá na termoclássica para valorizar a entropia. Pô, será que não era então a hora de trazer à tona a questão da entropia de volta, né? Já que a gente está pensando nessas simetrias e tudo mais? Bom, de certa forma, essa ideia é até coerente, né? Seria uma boa base para a definição do parâmetro de ordem pensar em termos de entropia. O grande lance é que esse nosso parâmetro de ordem ele deve ser um escalar, de certa forma óbvio, intuitivo e, principalmente, se possível, ser mensurável. Feliz ou infelizmente, não temos o entropiômetro, mas a gente sabe avaliar massas específicas, a gente sabe avaliar magnetização. Então, coisas como essa acabam tendo um apelo experimental muito imediato. E eles acabam constituindo a base da reflexão dessa noção do parâmetro de ordem. Vamos imaginar, dentro dessa discussão, que a gente agregou algumas ideias relacionadas ao comportamento dos sistemas. Primeiro, que ao mudar a dimensão do meu sistema, apareceram efeitos novos, como, por exemplo, a transição de fase. Na rede de Ising, ou na cadeia de Ising 1D, não tinha transição de fase. Na rede 2D já aparece. Pela simples mudança da dimensão do sistema. E que essas transições de fase podem ser descritas em alguma medida
por métricas relacionadas ao parâmetro de ordem, que mede o comportamento distinto entre fases ordenadas ou com alguma ordenação, ou com algum tipo de agrupamento simétrico, ou uma fase desordenada, que a gente encontra aí no diagrama de fases das substâncias. Pelo avançar da hora e pelo volume de coisas que a gente viu, queria parar por aqui. Mas pergunto para vocês se tem algum comentário a fazer ou alguma crítica ou adição antes da gente se despedir. Fechamos então essa discussão, né, com o modelo diz em 2D. Fala, Lucas, por gentileza. Não, é só para dizer que tá tranquilo aqui. Preciso rever esse negócio com mais cuidado. Esse tema da transição de fase, efeitos relacionados à criticalidade, em geral, começam a sair de uma primeira apresentação de termodinâmica e estatística. Alguém que tenha visto isso num curso de graduação em física, como foi o caso do Lucas, por exemplo, só que o Lucas fez PG, né, em física também. Então, ele viu essas coisas em outra medida. Mas, se ele lembrar lá da graduação dele, esse tipo de discussão começa a sair um pouco do beabá lá da termoestatística mais básica, porque a matemática fica mais pesada, a compreensão de algumas aproximações não é tão óbvia, né? Os próprios livros mais fundamentais nem apresentam essa discussão, e digo mais, uma das primeiras intenções lá da termoestatística mais fundamental é justificar ou explicar as equações de estado disponíveis. Isso a gente já fez, em alguma medida. Agora a gente está começando a particularizar a discussão para outras coisas um pouquinho mais diferentes. A nossa intenção avança para que no nosso próximo encontro na quinta-feira a gente veja com um pouco mais de detalhe a questão dos fenômenos críticos, usando alguns argumentos aqui da nossa termoestatística, para vocês terem noção. Encerrando, né, esse capítulo 11, né, sobre modelo de Ising, transições de fase, criticalidade. É um primeiro contato, tá? Essas coisas demandam tempo para serem assimiladas e mastigadas, digeridas, e leitura principalmente, né? Porque é um pouco diferente do que está no livro de Físico-Química, por exemplo. Você não vai encontrar essas coisas num Castelão da vida, né? Entra num âmbito bem específico. Notem que até no próprio livro do Huang, modelo de Ising em rede quadrada, capítulo 15, efeitos de criticalidade, capítulo 16, está até na sequência, né, sugerindo uma continuidade de discussão. Se pegarem o livro do Salinas, está lá no final também. E convenhamos, né, minha gente? Em alguma medida estamos encerrando o curso, né? Então tem que se aproximar dos capítulos finais dos livros mesmo, né? Então significa que o fim está próximo. Não sei se o nosso fim ou se o fim da matéria, né? Mas é isso que temos para hoje. Roberta, minha querida, tá viva aí do outro lado. Mateusão, Melo, Mateus, Leão. Tô viva, não. E depois que o Não. Lucas falou que ele precisa estudar, que ele precisa rever, eu desisti.
É que o Lucas entrou num negócio ali de quânticazinha e deve ter isso e aquilo, não sei. Aí ele abandonou as raízes dele, entendeu? Ah, agora o Matheus vai dizer que está com dúvida também, e logo depois o Leão. E aí eu largo a matéria hoje, entendeu? Não, eu achei essa parte muito mais difícil. É, Aí, viu? mas é Tá bem mesmo. mais difícil de acompanhar. A gente vai completar algumas ideias na nossa aula que vem, na quinta, né? Particularmente, até para mim foi um pouco corrido montar essa nossa conversa aqui de hoje. Vou tentar retomar ali algumas ideias, tentar esclarecer ali alguns pontos e tentar atacar numa apresentação, né? Esse é o nosso foco, a ideia aí da criticalidade. Fala, Leão, para você fechar assim com aquela Isso, abençoada fala ali. para eu desistir mesmo da matéria, só falta ele agora. Não, não, eu estava vendo isso hoje de manhã, mas eu achei bem complicado, realmente. Eu acho que eu não entendi nada muito bem de manhã, agora eu entendi um pouquinho melhor. Ah, Mas é que graças a Deus. apareceram esses valores. Opa! Não, é sempre melhor quando alguém explica, mas é mais complicado. É aquela coisa, tem que ler bastante, vai indo. Assim, algo que fica na minha cabeça quando eu tô pensando, quando eu tô vendo, né, essas aplicações desses modelos e tal, é o seguinte, né, fruto daquela lista que eu mandei lá naquele site, que tem aplicações de modelo de Ising nos mais diversos campos do saber. É uma pergunta que para mim se coloca, seria um interesse pessoal. Quais são outras manifestações da criticalidade nesses modelos de interação? Para além dessa discussão de magnetização e fluido supercrítico, para esses sistemas interagentes de forma muito ampla, interação social, interação econômica e tal, como que isso aparece como uma transição crítica? Algo que eu posso mencionar para vocês que esses efeitos críticos eles aparecem por um motivo, pelo fato de haver interação. Sistemas não interagentes não apresentam transição crítica. Agora, a transição crítica também não aparece em qualquer sistema. Precisa ter dimensão nas interações mais simples, dimensão não unitária, né? Às vezes pode até ter uma dimensão unitária, mas aí o hamiltoniano vai ser mais enrolado, né? Então, são consequências dessa dinâmica, né? As simulações computacionais estão aí para nos ajudar a tentar achar esse comportamento em alguma medida. E aí a gente vai ter os insights de identificar uma coisa pela outra. Lembra o Matheus Melo, quando na tua apresentação lá do PFC, lembra que eu tinha dado uma reclamada? Eu fiquei assim, porra, como que essa organização ela é tão antinatural por conta daquelas regiões e tal, não sei o quê. Você acaba Sim, tendo dois caminhos para isso. Ou você está numa condição de conveniência termodinâmica ali para você ter aquele arranjo simétrico em alguma medida, né, das regiões ali definidas, e não chegar num caos, numa quebra completa de simetria e tal, né? Ou você acaba não chegando numa condição de equilíbrio termodinâmico, né? Porque isso aqui a gente está vendo no equilíbrio termodinâmico, né? Então, aí cabe a pergunta, se lá tem equilíbrio termodinâmico, você pode ter uma transição bem definida. Ou se não, né, você está no caminho, mas o processo é interrompido por outro, né? sim. Então são coisas assim que eu fico me perguntando quando eu olho tudo que está à minha volta. Se eu não sou um ponto acima da temperatura crítica ou abaixo, né? Parâmetro de ordem da vida, né? Mas a gente vai se termalizando aqui ao longo das discussões. Então, na semana que vem, para você que nos acompanha no nosso canal, segue o nosso YouTube, vai dar o seu joinha lá no final
desse nosso bate-papo de hoje. Nós nos encontramos na próxima quinta-feira, no mesmo horário, no mesmo canal, dando continuidade a essa discussão, pensando um pouquinho mais na questão da transição de fase e na criticalidade. Um forte abraço a todos, um beijo nas crianças e até a próxima.